Existem 3 pessoas na Bíblia que não tiveram o destino comum da morte como os demais. Costuma-se dizer que a única certeza na vida é o seu fim, e muitos acreditam que a morte é o fim absoluto para todo ser humano. No entanto, na Bíblia, encontramos 3 histórias de pessoas que evitaram a morte física por completo ou a venceram. Olá, seja bem-vindo ao canal Sábio Milenar. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você sobre essas 3 pessoas. Continue assistindo até o final para conhecer uma profecia que nos dá a esperança de um dia ascendermos ao reino de Deus sem passar pela morte, assim como esses 3 homens. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para receber conteúdos valiosos como esse. Vamos ao vídeo. Enoque, o homem que foi levado por Deus ao reino celestial. Todos os líderes da fé do passado eventualmente faleceram. Abraão, por exemplo, morreu e foi sepultado, conforme mencionado em Gênesis 25, 7 ao 15. Abraão viveu 175 anos e então expirou, sendo sepultado na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar. Esse campo fora comprado por Abraão dos Heteus, e foi lá que ele e sua esposa Sara foram enterrados. Isaque, o amado filho de Abraão, viveu mais 180 anos do que seu pai, mas também morreu. O mesmo aconteceu com Jacó, Noé, Gideão, Isaías e Paulo, que faleceram geralmente de causas naturais, com exceção de Paulo, que acredita-se ter sido decapitado durante o reinado de Nero. Entretanto, Enoque foi uma exceção. A Bíblia conta que ele andou com Deus por 365 anos e depois desapareceu, pois Deus o levou. O livro de Hebreus esclarece ainda mais que Enoque foi poupado da morte e, antes de ser levado, foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Muitas pessoas familiarizadas com a Bíblia talvez mencionem outras pessoas chamadas Enoque, como o filho de Caim, Gênesis 4, 17, ou os filhos de Midian e Ruben. No entanto, apenas Enoque, filho de Jared, é aquele que andou fielmente com Deus e não morreu até ser levado ao céu. Andar com Deus significava que ele foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida na terra. Por isso, Deus o levou pessoalmente, impedindo-o de experimentar a morte e o sepultamento como ocorreu com as outras pessoas de sua época. O escritor da Epístola aos Hebreus, um dos livros do Novo Testamento, nos dá mais pistas sobre esses eventos ao afirmar que, pela fé, Enoque foi arrebatado para que não experimentasse a morte e não pôde ser encontrado porque Deus o levou. Pois antes de ser levado, ele havia alcançado o testemunho de agradar a Deus. Elogiado como um homem que agradava a Deus. Hebreus 11, 5. Sobre o que sabemos sobre Enoque, destacaremos apenas as coisas mais importantes relacionadas à sua personalidade. Enoque foi pai de Matusalém, de acordo com a Bíblia, a pessoa que viveu por mais tempo na história da humanidade. 969 anos. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. E além dele, Enoque tinha outros filhos e filhas cujos nomes não são citados. Ele viveu um total de 365 anos antes de deixar a terra, ou melhor dito, antes de ser levado por Deus. Em seguida, temos Elias, o homem que foi levado ao céu em um carro de fogo. Ao contrário da partida de Enoque, a partida de Elias da terra foi bastante espetacular. Assim que sua missão na terra foi concluída, Elias foi enviado em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, num redemoinho do céu. Enquanto a partida de Enoque para o reino celestial foi um evento silencioso e modesto, na partida de Elias, observamos completamente o oposto. Ele foi levado divinamente por um transporte celestial de maneira majestosa. O relato completo do evento pode ser encontrado em 2 Reis 2, 11. Elias foi um profeta bíblico importante que apareceu no reinado do rei Acabe na antiga Israel. Ele foi conhecido por sua fé inabalável em Deus e por suas realizações notáveis. Aqui estão alguns de seus feitos mais importantes. Cura da viúva e seu filho. Quando a viúva de um homem fiel a Deus estava prestes a morrer de fome junto com seu filho, Elias pediu a Deus que multiplicasse o azeite e o trigo que ela tinha em casa, permitindo que eles sobrevivessem. Confronto com os profetas de Baal. Elias desafiou 450 profetas de Baal a acenderem um fogo no altar que eles haviam construído para provar que seu Deus era superior. Quando Baal não respondeu,
Elias acendeu o fogo com a ajuda de Deus, mostrando a superioridade do Deus verdadeiro. Viagem até o Monte Horebe. Após o confronto com os profetas de Baal, Elias viajou até o Monte Horebe, onde recebeu a revelação de Deus. Lá, Deus lhe deu direção e forças para continuar sua missão como profeta. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Isso é visto como um sinal de sua escolha divina e como uma afirmação de sua fé inabalável em Deus. 3. Jesus, o homem que a morte não pôde segurar. Ao contrário de Enoque e Elias, Jesus experimentou os efeitos físicos da morte. Ele foi brutalmente morto por crucificação e enterrado em um túmulo. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Agora Jesus está vivo na eternidade, mas não porque não experimentou a morte, mas porque a venceu. Há uma diferença significativa entre ser ressuscitado da morte e ser ressuscitado dos mortos. Aqueles que foram trazidos de volta à vida na Bíblia eventualmente morreram novamente. Por outro lado, Jesus foi ressuscitado dos mortos e nunca mais morrerá. Sua ressurreição representa a vitória eterna sobre a morte. O autor dos Atos dos Apóstolos nos oferece uma visão incrível da vitória de Jesus sobre a morte, dizendo: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Além disso, o texto descreve sua ascensão. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1, 9. Quanto ao que sabemos sobre Jesus, o coração da Bíblia é Jesus, e, portanto, sabemos muitas coisas sobre ele. Contudo, para fins deste vídeo, destacaremos apenas o que está relacionado ao tema abordado. Jesus é a encarnação de Deus. Ele é Deus em forma humana. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Messias ungido, o Salvador do mundo. Enquanto estava na Terra, ele realizou incontáveis milagres. Morreu para resgatar a humanidade do pecado e de Satanás, sendo colocado num túmulo. Porém, ao terceiro dia ressurgiu, venceu a morte e ascendeu ao céu. Jesus retornará para julgar o mundo, e é precisamente esse último ponto que nos leva a uma profecia interessante. De acordo com a Bíblia, o terceiro que nunca morreu não é somente Cristo, mas todos nós, cristãos. Essa crença é apoiada pelo conceito do segundo retorno de Jesus, quando ele voltará para a salvação daqueles que esperam por ele. O propósito de sua vinda é a salvação final de todos os seus filhos, de todas as idades. Isso é evidenciado nas profecias do primeiro livro de Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. De fato, na Bíblia, apenas 2 pessoas não experimentaram a morte física nem foram enterradas: Enoque e Elias. Eles foram levados por Deus de maneira especial, cada um em circunstâncias únicas. Enoque não experimentou a morte física. Deus o levou diretamente da terra. Elias também não morreu fisicamente. Deus usou um carro de fogo num redemoinho para levá-lo da terra. Por outro lado, Jesus passou pela morte, foi crucificado e enterrado. No entanto, ele venceu completamente a morte, ressuscitando ao terceiro dia, revestido de poder e glória sem precedentes. Sua ressurreição é um evento único na história, pois ele venceu a morte de forma definitiva e agora vive eternamente. Além disso, a Bíblia fala sobre outro grupo de pessoas que não provarão a morte neste mundo. Os crentes em Cristo que estiverem vivos quando Jesus retornar à terra em sua segunda vinda. Os sinais presentes na palavra de Deus indicam que esse processo já começou e que o momento do retorno de Jesus à terra está mais próximo do que pensamos. Será um momento glorioso, e aqueles que creem em Cristo e estiverem vivos quando ele voltar serão transformados e encontrados com o Senhor nos ares, para estarem com ele para sempre. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida ou comentário, por favor, compartilhe abaixo.
E não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.